Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Espero que esteja todo mundo aí com energia excelente, porque a gente vai entrar num tema muito quente, um tema interessante, um tema que mexe com a nossa cabeça, porque falar de futuro sempre é algo que mexe com a nossa cabeça, e também falar sobre profissões, né, sobre carreiras, como a gente se adapta, ou pelo menos tenta se adaptar a esse universo em transformação constante. Então a nossa ideia aqui é fazer esse bate-papo bem rico, bem construtivo em relação a você fazer escolhas no futuro melhores, mas não garanto todas as respostas, mas tenho certeza que eu vou ajudar muito em boas perguntas. Então, venha comigo que a gente vai fazer esse bate-papo aí durante esse período aqui. A gente tem mais ou menos uns 50 minutos para essa conversa. Além disso, gente, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Marcelo Minuti. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês. E aí, na sequência, a gente já começa a conversar. Vamos embora. Aqui. Ok. Estão me vendo? Todo mundo aí me vendo? Legal. Galera, é o seguinte, qual que são as nossas regras hoje? Eu vou estar fazendo a minha apresentação, mas se você tiver dúvidas, perguntas, reflexões, coisas interessantes, inclusive para falar comigo, mas também para compartilhar com os colegas, porque a gente aprende também ouvindo, mas também interagindo. Então, use o chat para fazer essa interação, para construir essa ponte de conhecimento entre você e os outros colegas aí que estão acompanhando a nossa apresentação aqui. E de vez em quando, eu vou estar apresentando, mas de vez em quando eu vou dar um pulo ali e tentar bater o olho no chat. Caso eu não consiga responder as perguntas, a Bia aí, a galera que está me ajudando aqui, no final a gente vai deixar um tempinho e eu vou tentar responder as questões que ficaram para o final. Mas se quiser, coloca já agora. Teve a reflexão, teve a pergunta, coloca na hora, que de vez em quando eu vou bater o olho lá no chat para ver se a gente responde, tá bom? Então vamos lá. A ideia é fazer um bate-papo, tá? Então a gente fazer um mergulho aí onde a gente consiga interagir com bastante tranquilidade e fluidez. Então vamos lá. Como eu disse, o assunto futuro das profissões é um assunto quente. É um assunto que envolve temáticas, às vezes até ligadas ao universo da ficção científica. E quando a gente leva isso daí ao mundo das profissões, a gente elucubra mais ainda. Vocês vão perceber que até o final dessa nossa conversa, eu sou um pouco diferente de quase todas as outras palestras relacionadas com o futuro ou sobre o futuro especificamente, mas também coisas temáticas relacionadas ao trabalho, às profissões. Por quê? Porque quase tudo que tem por aí sendo falado sobre isso, eu vou um pouco de lado, eu vou um pouco para o outro lado. E essas reflexões que eu quero compartilhar com vocês. Não tenho a vontade de ter razão em tudo, mas quero que vocês comigo façam boas reflexões nesse processo. Então vamos lá, vamos embora. Primeira coisa, meu nome é Marcelo Minuti, aí está minhas redes, onde vocês conseguem acompanhar conteúdos, eu produzo bastante conteúdo ou pilas de conteúdo, distribuo nas minhas redes, ou podem interagir comigo, pedir informações relacionadas a livros, a bibliografia, para se aprofundar nos temas que a gente vai tratar durante a nossa conversa aqui. E quem quiser aí também usar o QR Code que eu estou colocando na tela para acessar as minhas redes, fica à vontade, tá? Às vezes eu não respondo rápido, mas eu sempre respondo. Então pode me perguntar através das redes sociais que em algum momento eu vou lá e interajo com você e respondo. Ah, rapidamente, né, até para vocês entenderem um pouco mais qual é a minha experiência, eu tenho mais ou menos 25 anos de mercado, já atuei em vários setores, e eu gosto de falar que de todas as aulas e de todas as palestras, imersões e mentorias que eu dou, tudo vem das minhas experiências, né, tudo baseado em coisas que eu passei ou que eu ajudei na jornada de uma outra pessoa. Nada do que vocês vão ver aqui não foi testado no mundo real. Não são coisas que eu li no livro, não são coisas que foram lidas em artigos, ou muito mais baseado em opiniões de terceiros. É tudo baseado nas minhas experiências e nos meus aprendizados. Então vem disso aí tudo que a gente vai ver aqui. Então é mundo real que a gente vai falar aqui. Outro ponto interessante que vem junto
com essas nossas conversas que a gente vai desenvolver durante a nossa hora aqui, um pouquinho, quase uma hora, né, de interação, é que boa parte das reflexões, vocês vão perceber que elas às vezes despertam bastante perguntas, bastante reflexões, mas pode ser que a gente não tenha as respostas na hora. Mas eu vou me esforçar, conforme vocês vão interagindo comigo, para tentar colocar um pouco de luz nos temas que ficarem um pouco mais obscuros no processo. Além disso, nesses 25 anos, eu gosto de dizer que eu passei por vários espaços diferentes do mercado, né? Eu trabalhei por muitos anos em empresas multinacionais e grandes empresas, isso no setor financeiro, telecomunicações, tecnologia, empresas de mídia, empresas de internet. Depois de um tempo, o bichinho do empreendedorismo me picou, eu já empreendi várias vezes, sou um empreendedor serial, né? Várias startups foram construídas nesses últimos anos, onde eu trabalhei com elas. Depois de um tempo também me apaixonei pelo espaço relacionado com a educação e com a parte de gerar jornadas de aprendizagem significativas para as pessoas e poder contribuir um pouco para isso. Então, nesse espaço também eu estou já mais ou menos há uns 12, 13 anos ministrando cursos e capacitações para algumas universidades, escolas de negócio no Brasil. Há um tempo atrás eu fui eleito 2 anos consecutivos como o melhor professor de inovação e estratégia do Brasil, que é pelo IBMEC, né, o prêmio de excelência acadêmica IBMEC. Isso me dá um grande orgulho de ter recebido, até porque tem muita gente fera e muita gente boa nessa temática no Brasil, então ter sido escolhido é realmente uma grande honra. E também contribuo muito com entrevistas, com artigos para grandes veículos ligados ao universo da inovação, do empreendedorismo e dos negócios. Além disso, tenho um quadro semanal na TV Record sobre inovação e tecnologia, onde eu falo sobre como a tecnologia impacta o nosso cotidiano e como transforma as nossas vidas. E fico circulando pelo mercado o tempo todo, ajudando as organizações a se adequarem hoje a esse universo em constante transformação. E isso, às vezes não, quase sempre, impacta como as transformações se desdobram nas profissões e no nosso trabalho, nas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Então, tudo que eu vou colocar aqui vem desse universo de experiências. Então, vamos lá, vamos começar. Antes de começar, gente, vocês que estão me ouvindo aí, me dá um oi aí no chat, gente, quem estiver me ouvindo, fala um oi aí. Da onde tá teclando? Antônio Lucas, tudo certo? E aí, pessoal? Dá um sinal de vida no chat para mim, só para eu saber que tá todo mundo aí. Fale com os colegas, da onde vocês estão teclando, interajam comigo, porque a nossa conversa aqui vai ser muito intensa. Então é muito interessante que vocês consigam também contribuir aqui e conversar comigo durante esse processo todo, tá bom? Então vamos lá. Enquanto vocês publicam aí, vamos começando. Primeira coisa, vamos ver as notícias, né? Qual é o nosso ambiente atual em relação a profissões, a trabalho? Quase 99% de tudo que a gente ouve ou é extremamente positivo ou é extremamente negativo. Vamos pegar o viés negativo primeiro. Algumas matérias que eu tirei aqui de alguns sites de notícias dos últimos tempos. Primeiro, inteligência artificial vai roubar empregos e transformar muita gente inútil. Daqui foi uma entrevista que o Yuval Harari, né, que escreveu o Sapiens e Homo Deus, concedeu, e essa foi uma frase dele. Uma outra, vindo de um portal de notícias significativo lá do Reino Unido, The Guardian, fábricas de robô poderiam ameaçar milhões de empregos de trabalhadores do setor têxtil. O apocalipse robô contra os empregos. Robôs devem roubar 800 milhões de empregos até 2030. A automação vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros até 2030. Robôs ameaçam 54% dos empregos formais no Brasil. Inteligência artificial pode substituir todos os humanos. Isso foi uma frase do Hawking antes dele falecer, né? Aí você vê o impacto. A automação deve acabar com 85 milhões de empregos nos próximos 5 anos, diz relatório do Fórum Econômico Mundial. Impressionante. Olhem para essa tela que eu estou compartilhando com vocês. Após
lê esse conjunto de manchetes, o que acontece com a gente? Talvez pânico, né? Desespero. Porque não tem o que fazer. Parece que o mundo vai acabar em robôs com cada vez menos vagas de emprego. Vamos refletir um pouco sobre isso, tá? Antes de continuar falando do futuro dos empregos, a gente tem que refletir sobre um ponto antes. Tem muita gente que prevê o futuro todos os dias. Inclusive, se você for ver os livros mais vendidos, os artigos mais lidos na internet, os posts mais compartilhados nas redes sociais, quase todos são relacionados a esse universo do trabalho, são relacionados a tentativas de se prever o futuro. Tem um monte de gente dando pitaco em como vai ser nossa vida daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. E por isso que eu faço, né, uma pergunta extremamente honesta. Né? É possível prever o futuro? Vamos lá, tentar responder essa pergunta. Primeira reflexão. Não sei se vocês lembram, talvez quem for muito jovem não, mas quem for um pouquinho mais velho, como eu, vai lembrar disso, do Second Life. O Second Life, gente, foi lançado lá em meados dos anos 2000 e ganhou grande popularidade no mundo lá em 2005, 2006, 2007. Inclusive foi com base no Second Life que eu tive a motivação para construir a minha primeira startup, né? Foi quando eu abri a minha primeira startup lá em 2007. E o Second Life ele ganhou muita notoriedade, por quê? Porque ele era uma rede social tridimensional similar a uma mistura de Facebook com Fortnite, né? Uma mistura onde não era um jogo, porque você podia fazer qualquer coisa lá, como uma rede social, e você podia interagir com os outros habitantes do Second Life. Tanto que você vê, o termo avatar foi popularizado, ganhou uma grande repercussão, muito porque o Second Life também utilizava esse termo avatar como sendo um termo para designar os habitantes da rede social, do Second Life. Então você tinha um avatar que entrava nesse mundo. E lá em 2007, então ele ficou muito popular, foi aparecendo Fantástico aqui no Brasil, foi capa da Business Week lá nos Estados Unidos, ganhou um hype muito grande. E aí, o Gartner, para quem não conhece, é um dos principais institutos de pesquisa em tecnologia do mundo, gente séria, gente que dedica a vida a entender tendências no universo da tecnologia, e eles soltam relatórios anuais todos os anos ligados a esse universo, tentando prever o futuro. Eles soltaram o relatório deles de 2007. E nesse relatório tinha a seguinte frase: até o final de 2011, 80% dos usuários ativos de internet terão uma vida virtual no Second Life ou em interfaces afins. Isso eles estavam em 97, tentaram prever 2011. Estamos em 2021. Aí eu pergunto para você aí do outro lado da tela: você tem uma conta no Second Life ou em alguma coisa similar? Eu acho que o que mais se aproxima disso são esses jogos online massivos, né, como Fortnite, como Free Fire, né, onde você tem muita gente no mesmo lugar, mas com pegada forte de você poder construir coisas lá dentro, como era o Second Life. O Second Life tinha até uma economia própria, tinha uma moeda própria, você comprava e vendia coisas lá dentro, né? Então, um caso até interessante na época, um usuário montou a barraquinha dentro do Second Life, criou uma calça jeans para vender para outros avatares, né, para eles usarem de roupinha lá dentro, os primórdios das vendas de roupinha. E começou a vender cada calça dessa por $1. E de forma totalmente antiética, ele foi lá e colocou a marca da Diesel, porque ele não tinha a autorização da Diesel para colocar a marca na calça. Mas ele colocou como sendo uma calça de um modelo da Diesel. Ele conseguiu vender em uma semana 200 mil calças virtuais dessas aí para os avatares. Cada um por $1, vocês vê, $200 mil em 5 dias vendendo um objeto virtual ali. Então ele tinha uma economia, e esse dinheiro podia ser transformado em dinheiro real quando você convertia ele para reais ou para dólares. Então o Second Life ele tinha uma economia própria, ele foi um grande hype mesmo. E esse hype todo impactou muita gente que estava tentando prever o futuro. E o Gartner previu que 80% dos usuários de internet até 2011 teriam uma conta do Second Life ou em algum serviço similar ao Second Life. Isso não aconteceu.
Estamos hoje em 2021 e não temos isso como verdade. Outro exemplo de previsão. Google Glass, né? Esse aqui vocês lembram porque ele é mais recente. O Google apostava muitas fichas no Google Glass, como o Google Glass sendo a substituição dos smartphones, né? Você jogaria seu smartphone fora, largaria ele para lá e começaria a usar apenas um óculos de realidade aumentada, que era o Google Glass, né? E essa foi a frase do Sergey Brin, que é um dos fundadores do Google, né? Lá em 2013, quando ele estava lançando o Google Glass. O Google Glass é a nova forma de computação, onde você possui as mãos livres, os olhos e os ouvidos. Fará tudo o que um smartphone faz. Agora eu pergunto para vocês, outra previsão que não ocorreu, né? Não aconteceu. Agora eu pergunto para vocês, duas organizações, duas empresas extremamente sérias no que fazem. O Gartner, na área de tecnologia, e o Google, né? Estava lançando um produto, gastando dinheiro para lançar um produto no mercado. E nos dois casos, eles erraram feio. Aí eu faço com que vocês pensem, façam uma reflexão. Se o Gartner, que é uma das principais empresas de pesquisa em tecnologia, em tendências tecnológicas do mundo, com pessoas dedicadas e especialistas no tema, erra uma previsão. E se o Google, que é uma empresa que mais tem dados no mundo, né? Porque você faz buscas no Google, ele teoricamente deveria saber tudo que as pessoas querem. Também erra? Então você já começa a criar o primeiro ponto lá de reflexão. Será que realmente é possível prever o futuro? Outro exemplo. Vamos pensar a onda mais recente agora. Onda das lives. Muitas, se você for procurar na época do início da pandemia, e que começou uma corrida ao ouro atrás de lives, todo mundo queria fazer lives, todos os artistas começaram a pensar em lives, você olhava para as lives como sendo, nossa, que coisa diferente, que coisa que deve mudar o futuro. Inclusive, várias especialistas no tema, né, começaram a soltar suas previsões, como sempre fazem, indicando que o futuro do entretenimento, de shows e apresentações, serão lives. Aqui, gente, isso aconteceu? As pessoas nem falam muito mais de lives hoje, né? Mas se você olhar para cá, daqui é o volume de buscas que são feitas no Google, tá? Usando o Google Trends aqui eu fiz isso. Eu fiz uma busca, né? Do começo ali de março de 2020 até o final do ano. Tivemos um pico de pessoas procurando sobre lives, bem no pico onde teve o hype, né? Onde as previsões que o futuro dos shows ao vivo eram lives. E depois a busca caiu. Mas, teoricamente, a previsão não aconteceu. Uma tendência, algo que era pintado como uma tendência, não ocorreu. Outro exemplo é o Clubhouse. O Clubhouse foi um grande hype agora no começo do ano, né? Todo mundo falou que o futuro das redes sociais seria redes de áudio. E aí, aqui eu fiz a mesma procura. Fui lá no Google Trends, fiz uma busca sobre do termo Clubhouse para identificar qual foi o volume de buscas no Google desse termo. E o pico de pessoas procurando com a palavra Clubhouse no Google foi ali 7 de fevereiro. Na época onde todo mundo estava desesperado, achando que o futuro das redes sociais seria o modelo lá que o Clubhouse estava lançando, redes de áudio. O que aconteceu na sequência? O interesse caiu drasticamente, né? E se você for olhar, é só procurar, vocês podem procurar aí no Google também, matérias dizendo que o futuro das redes sociais, que as redes sociais nunca mais serão as mesmas, por causa da mudança que o Clubhouse estava trazendo naquele momento. Então, gente, olhando para o que a gente viu do Second Life, do Google Glass, do interesse sobre lives e do interesse relacionado a Clubhouse, vocês perceberam que na época que a coisa bomba, muita gente pinta o futuro como sendo aquilo e crava futuros possíveis, né? Mas que muitas vezes esses futuros possíveis são muito diferentes dos futuros que acontecem, dos futuros reais. E eu gosto de trazer normalmente uma frase do Bernstein. O Bernstein é um grande economista americano que foi o responsável por popularizar
a entrada no mercado do investimento, né, em bolsa, as aplicações financeiras para pessoas físicas. Então, ele é muito respeitado lá nos Estados Unidos. E ele disse, lá há um bom tempo atrás, nós simplesmente não sabemos o que o futuro nos reserva. E para um economista falar que não consegue prever o futuro, o mundo está ficando doido, né? Porque normalmente quem é bom de previsão, ou pelo menos tenta ser bom nisso, são os economistas. Então, com essa frase de Bernstein, a gente percebe, gente, existe uma crença quase cega de que existem pessoas ou entidades ou empresas que conseguem prever o futuro. E pior que isso, nós fazemos escolhas da nossa vida com base nas previsões desses institutos, dessas empresas, dessas pessoas. Vocês entenderam porque eu sou o anticristo do futurismo? Porque normalmente, quando eu dou uma palestra num evento, todo mundo fala de futuro, eu faço contraponto. Será que realmente é possível prever o futuro? Eu parto da premissa que eu não sei, não do dogma que é possível. Então, esse é o primeiro ponto. E eu dei alguns exemplos para vocês que vocês perceberam que grandes empresas com pessoas especialistas no tema erram como seria o futuro lá na frente. Aí, eu consigo, nesse processo, concluir o seguinte, que incerteza é a única constante no futuro. Né? A gente vê que a incerteza é a única constante. As previsões, elas me parecem mais um caso aleatório, efetivamente, né? Não que não tenha uma macro tendência direcionando para um determinado futuro, mas raramente você consegue prever o tempo que aquilo vai, ou quando aquilo vai acontecer, e se vai acontecer como estão prevendo. Então a incerteza está no ar o tempo todo. E quando a gente fala de vida profissional, quando a gente fala de escolha profissional, das competências que a gente precisa desenvolver para chegar nesse futuro, a gente tem que considerar que o futuro é incerto. E temos que fazer escolhas não acreditando que um determinado futuro realmente vai acontecer, mas sim se preparando para possíveis solavancos no caminho. E aí, qual que é a grande competência, efetivamente, que nós, profissionais, precisamos desenvolver nesse contexto? Gerir incerteza. Né? Por quê? Porque ele é um dos principais desafios hoje para os profissionais do futuro. Por isso que, normalmente, quando uma palestra sobre o futuro do trabalho, o futuro das profissões, já mostra a lista de quais serão as profissões do futuro, eu falo, gente, isso que é confiança. Né? Garantir que essas serão as profissões do futuro realmente é muita confiança, porque a gente percebe que existe um grande grau de incerteza no ambiente. E eu, gente, porque eu passei por várias áreas de tecnologia, sou engenheiro de software de formação, mas já fui para a área de marketing, área de negócio, sou professor. Então, eu já migrei em vários campos diferentes. Então, eu consigo, da realidade hoje, raramente as escolhas que eu fiz baseado nas crenças de futuro de outros, raramente isso deu totalmente certo. A maior parte das vezes eu tive que eu mesmo me readequar ao ambiente, porque se eu for acreditar totalmente na previsão de um terceiro, cegamente, sem ter consciência das escolhas que eu estou fazendo, muitas vezes isso daí pode te levar para a beira de um precipício. E aí vem a pergunta, né, dentro desse contexto. Como podemos nos preparar para um futuro de incertezas e rupturas? O que vocês acham, gente? Pensem um pouquinho sobre isso. Né? Como seria essa reflexão, efetivamente, em relação à preparação? Já que tudo é incerto, como a gente se prepara se a gente não tem um arcabouço mínimo ali para trabalhar em cima daquilo? Antes de evoluir, vamos entender primeiro o que é ruptura, ou disrupção, que alguns gostam de falar. Né? Ruptura. Vem de ruptura, quebra, né? E nós temos aqui rompimento, fratura, quebradura. A que eu gosto mais, interrupção de continuidade. É algo que vinha numa toada, de forma linear, com uma direção mais ou menos estruturada e previsível, e de repente aquela tendência, aquele fluxo linear é rompido. Se direciona para um outro lugar aquilo. Ocorre um corte em cima daquilo. Isso é uma ruptura. O que a gente percebe que nos últimos anos estava cada vez mais comum as rupturas acontecerem na sociedade. E toda vez que isso acontece no ambiente da sociedade como um todo, tem efeitos no ambiente profissional das pessoas. Alguns exemplos.
Ruptura da fotografia analógica para a fotografia digital. Do quarto em hotel para o quarto na casa de terceiros, né? Hotelaria versus Airbnb. Ligação longa distância versus ligação pela internet. Táxi versus aplicativo de transporte. Aluguel de DVD versus stream de vídeo, né? Mudança. Backup em disco, vocês lembram quando existia isso? A gente fazia backup em disco? Eu sei porque eu sou de TI, né, de tecnologia, minha formação é engenharia de software, como eu disse. Quase tudo eu armazenava em mídia física. Não, agora eu coloco meus backups, meus arquivos na nuvem. Então, todos esses exemplos aqui que estão do lado direito de vocês são exemplos relacionados a rupturas, a novos modelos que romperam os anteriores. A gente tem um nome para isso que a gente chama de destruição criativa. Quando você destrói um ambiente para dos escombros desse setor, desse ambiente, dessa profissão, emergir o novo, né? Destruição criativa. É basicamente o que ocorre aqui. Vem de um conceito de um economista chamado Joseph Schumpeter, onde ele cravou a teoria dos ciclos econômicos, né? Que a gente tem esses ciclos onde as coisas se rompem. Isso sempre aconteceu, não é uma coisa nova. O que está acontecendo agora é que cada vez mais, os ciclos estão rodando mais rapidamente. Antes demorava quase uma geração, então você desenvolvia um conjunto de competências profissionais ali, fazia seus estudos, aprendia várias coisas e aí ia para o mercado de trabalho. Aquelas suas competências tinham uma taxa de durabilidade maior, né? Elas demoravam para se tornar obsoletas. O que a gente tem percebido nos últimos anos é que essas competências estão se tornando obsoletas cada vez mais rapidamente. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês de rupturas, né, tecnológicas que impactam a sociedade e como elas podem efetivamente, deixa eu descompartilhar aqui, colocar e como elas podem efetivamente fazer com que nós, né, sejamos impactados, mesmo que indiretamente, quando essas transformações ocorrem. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Esse é um vídeo, gente, que eu... Opa! Esse é um vídeo que ele mostra como se fossem os correios lá da China, com robôs fazendo a distribuição das encomendas. Então, um operário vai ali, pega a encomenda, coloca em cima de um robozinho, os robozinhos são esses... Opa, desculpa aqui. Deixa eu voltar. Os robozinhos são esses laranjinhas, né, que estão aí no chão. E ele vai ali, pesa a encomenda, vê para onde aquela encomenda tem que ir, sai andando, vão ter uns buracos que vocês vão ver dentro da plataforma, e o robozinho vai até a plataforma onde ele joga a encomenda, e embaixo daquela plataforma tem uma esteira, né, que vai levar até um caminhão ou algum outro lugar onde aquilo vai ser jogado numa estrutura de logística para distribuir e levar, mandar entregar aquela encomenda. Né? Mas pensando o seguinte, esses robôs estão ocupando a atividade que antes era executada por seres humanos. Vou rodar aqui para vocês verem. Olha os robozinhos rodando aí. Ele coloca em cima a encomenda, ele pesa a encomenda. Olha lá classificam por peso, por direção, para onde tem que levar, se tem algum erro. E saem rodando. Pode ver que um não dá trombada no outro, porque eles têm sensores, né, que um percebe o outro. E sabe onde estão os buracos, para não cair no buraco também. Olha, ele vira, ergue a encomenda e joga no buraquinho, que vai cair na esteira lá embaixo, olha lá. São centenas de milhares de encomendas por dia. E aí, quando a bateria está acabando, ele vai até o carregador e se conecta, igual os aspiradores robôs que a gente tem hoje em dia.
Ele segue a mesma lógica. Daí ele se recarrega e volta para a atividade. Então eles trabalham 24/7 nesse processo, sem precisar que alguém, inclusive, coloque bateria de novo neles. Então esse é um exemplo. Automação na veia. Muita automação aqui. Outro exemplo de ruptura no horizonte, ali tem automação forte. É automação ligada a coisas que eram... Ali você consegue perceber, é coisa extremamente manual, né? Então faz sentido, né, que em algum momento aquilo seja automatizado. Mas, vamos pensar numa coisa que é extremamente humano. Um ator, né? Vamos pensar que você, um ator, é contratado para fazer um anúncio de uma campanha publicitária. E quando ele vai fazer esse anúncio, essa campanha publicitária, ele fala lá as mensagens que ele precisa falar, né? Se essa campanha publicitária tivesse que ser feita em várias línguas, você teria que colocar um dublador ali para poder dublar nas línguas. Marcelo. Oi? Só porque o seu vídeo não apareceu. Daí, se você quiser compartilhar a tela de novo para a galera poder assistir. Ah, não apareceu? Não. A gente não conseguiu compartilhar a tela. E eu fiquei só falando aqui, então, igual um doido, né? Então tá bom. Eu tava tentando falar contigo, o pessoal do chat que me alertou também. Agora eu acho que vai, hein? Ah, não, peraí. Ah, agora vai. Não, agora vai. Pode deixar comigo aqui. Deixa eu ver lá. Tá bom. Qualquer coisa tá aqui no chat. Tá, então tá bom. Vamos ver. Eu vou tentar de novo. Aham. Legal, ainda bem que vocês avisaram, gente. Vocês estão conseguindo... E agora? Vê lá. Vamos ver se vocês conseguiram ver minha tela. Sim. A tela foi compartilhada? Então não está compartilhando. Então deve ser... Então eu vou fazer o seguinte. Foi, né? Agora parece. Tá, então tá bom. Eu vou rodar aqui o vídeo, que é o vídeo que passou, tá? Que é esse aqui. E aí... Vai lá. Esse é o vídeo, gente, com os robozinhos que eu acabei de comentar com vocês. Podem ver aí os robozinhos que eu falei, né? Circulando. Você coloca em cima do robozinho a encomenda, ele pesa e sai circulando. E aí os buraquinhos onde eu comentei, onde ele derruba a encomenda. E pode ver que um não está trombado no outro, né? Como eu tinha comentado. E quando olha lá. Não trombam. E joga ali. Aí tem agora a parte onde ele faz a recarga, né? Ele recarrega ali sozinho quando a bateria está acabando. Ele vai lá. Tá acabando a bateria, ele vai ter a tomada e se reconecta. Deu certo agora, gente? Sim, né? Então tá bom. Aí, além dessa, gente, tem um exemplo que eu ia dar agora, que eu não tinha começado ainda, né? Não tinha mostrado. Acho que isso aqui também já está sendo visto, ok. Esse daqui, gente, eu tava falando dos atores para vocês, né? Os atores, normalmente, você precisa de um dublador, né? Alguém que vai dublar ali para fazer para várias línguas. Mas se isso fosse automatizado com inteligência artificial e uma tecnologia de deepfake, onde você conseguisse adequar o lábio do próprio ator à voz que ele está emitindo ali numa outra língua. Então, em tempo real, você faria esse ajuste direcionado para automatizar um processo. Só preciso fazer uma campanha global, e que é o caso desse que eu vou mostrar para vocês. É uma campanha sobre malária, que o David Beckham é o ator, e ele vai falar em 9 idiomas, sendo que ele só sabe falar inglês. Mas o algoritmo de aprendizado de máquina, ligado a conceitos de deep learning, né, que gera essa experiência deepfake aí, mídia sintética, que alguns chamam, ele adequa o lábio dele, adequa a expressão ao novo idioma. Então vamos colocar aqui para vocês verem. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Percebam o lábio se adequa. Nous pouvons y mettre fin. À Nous savons comment, nous en avons la possibilité.
हमें और अधिक कार्रवाई की जरूरत है 我们需要让世界领导人关注。 Hivyo tunazindua kampeni ya sauti. Speak up and say, malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Malaria must die, so millions can live. Perceberam, gente, que aqui é impressionante isso. Por que é impressionante? Porque você consegue automatizar algo que antes você precisaria de de atores ou de tradutores para incluir aquilo ali. Não, você acabou de cortar intermediários, você torna obsoletos todos os dubladores possíveis ali que poderiam substituir aquele ator naquela comunicação global. Isso está sendo testado em call centers globais também. Então você liga para um call center, ele identifica a sua voz de origem e começa em tempo real, traduzir em tempo real a conversa com o atendente. Na Índia já tem vários call centers trabalhando com essa tecnologia. Automação na veia. Algo que é extremamente humano, que é conversa, é interação. Então a gente viu dois exemplos. O primeiro exemplo, que é o exemplo do bem mecânico, né, que é pegar uma encomenda e jogar na esteira certa, e um outro que é uma coisa extremamente humana, né, que é interagir via fala com outros seres humanos. Duas rupturas muito interessantes aí para a gente pensar sobre elas, porque elas afetam diretamente uma cadeia de trabalhadores grande com cada uma desses exemplos que eu dei. Legal, vamos continuar aqui então. Voltando aqui. Legal, pessoal. O que a gente precisa aprender e entender sobre isso é que rupturas na sociedade geram rupturas profissionais. Então, toda vez que você acha excelente, fantástico, maravilhoso o e-commerce, ou acha fantástico essas startups de entrega de alimentos, você tem que entender que a busca constante da tecnologia e das soluções tecnológicas é automatizar. E o que é basicamente automatizar? É trocar seres humanos por equipamentos e sistemas inteligentes. É basicamente isso. Então, quando você olha para uma solução de e-commerce, por exemplo, um Magazine Luiza, uma Americanas.com, uma Amazon, por exemplo, você percebe o seguinte, que ao implantar aquelas soluções que eles colocaram no mercado, aquelas soluções, elas estão automatizando um monte de tarefas que antes eram feitas por pessoas. Então, todo o processo de compra é automatizado, não precisa ninguém checar nada, não precisa ninguém olhar seu cartão de crédito, não precisa ninguém pegar o cartão de crédito ou pegar o seu pagamento e passar em algum lugar, é tudo automatizado. O processo de escolha, não tem ninguém te ajudando a fazer a escolha, não tem nenhum vendedor tentando vender para você aquilo, não tem ninguém tirando sua dúvida ali, porque inclusive até as próprias plataformas hoje já abrem espaço para outros consumidores tirarem dúvidas dos próprios consumidores que estão com as dúvidas. Então, é um processo contínuo de automação. Então, toda vez que essas tecnologias fantásticas, maravilhosas invadem nossas vidas, deixando elas mais convenientes e confortáveis, vários elos daquela cadeia de valor foram eliminados. Tá? Desde um simples e-commerce até um carro autônomo, por exemplo. Né? Você tira ali várias pessoas que trabalhavam naquele ecossistema antes de existir o carro autônomo. Então, tudo que muda na sociedade acaba afetando a vida profissional das pessoas. Se você é um especialista em vendas presenciais, pode ser que você hoje não tenha tanta demanda de trabalho. Por quê? Porque houve uma ruptura na forma de se vender. Hoje é um direcionamento para as vendas através de processos eletrônicos na internet. Então, sempre acontece isso, tá? E aí eu vou mostrar dois exemplos para vocês interessantes. O primeiro é o da GM, né? Vamos entender isso aí como isso aconteceu ao longo do tempo. A GM, em 79, ela empregava mais de 800 mil pessoas, funcionários, e tinha um lucro de 11 bi anual, tá? Em 79. E, na época, a GM era a grande empresa do mundo. Se tinha uma empresa que era reconhecida como uma superpotência corporativa, era a GM, lá em 79.
Hoje, qual seria uma empresa, uma superpotência hoje no mundo atual? Podemos pegar o exemplo do Google. Google é uma superpotência da nova economia. Então, o Google fechou 2020 com 125 mil funcionários e com lucro de 41 bi de dólares. Interessante, né, gente? Guardem a percepção. 800 mil funcionários, 11 bi. 125 mil funcionários, 41 bi. Vamos pegar outro exemplo. Blockbuster, 2004, gente. Era o auge da Blockbuster. A Blockbuster estava na crista da onda. Blockbuster tinha 84 mil funcionários e faturamento anual de 6 bi de dólares. 2020, vamos fechar, ver como a Netflix fechou 2020. A Netflix fechou 2020 com 8 mil funcionários, 10% do que teve a Blockbuster no seu auge, e com uma receita anual de 25 bi de dólares. Conseguem fazer alguma analogia aí, identificar algum padrão entre esses dois exemplos que eu dei? Quando a gente olha para esses dois exemplos, aí até voltando antes de passar um pouco para frente, o padrão que a gente reconhece é que, guardem essa frase, as empresas da nova economia geram menos vagas de emprego que as empresas da velha economia. Polêmico, vou ser apedrejado, mas é a realidade que eu vejo, sem se basear em guru nenhum, tentando me prever futuro. Basicamente, olhando para os dados hoje, com uma visão extremamente pragmática, é isso que eu consigo enxergar, ok? E aí você me fala o seguinte, então vamos todo mundo migrar para a área de TI, né? Vamos ser desenvolvedor, eu que sou oriundo, né? Sou engenheiro de software, vamos virar desenvolvedor de software, vamos aprender programação, vamos aprender tecnologia de armazenamento na nuvem, robótica. Legal. Último relatório do Gartner, lembra do Gartner? Lá que fez a previsão do Second Life? O último relatório dele apontou o seguinte, até 2024, 80% dos produtos e serviços de TI será desenvolvida por profissionais fora da área de TI. Gente, o que está acontecendo na TI, num conceito que a gente chama de low code, no code, é desenvolver software sem precisar programar nada. Então, tem um movimento forte hoje com algumas startups trabalhando isso. O que a gente está vendo acontecer na TI e que vai explodir daqui uns 5, 6, 7 anos, é que é o mesmo que a gente viu acontecer no comércio. Quando o comércio físico migrou para o comércio online, o vendedor desapareceu e o consumidor virou o próprio vendedor. Ele mesmo procura o produto que ele quer. O que vai acontecer aqui, e parece, né, que está sendo construído no ambiente de TI, é a mesma coisa. A própria pessoa que usa um sistema tecnológico não vai chamar um desenvolvedor de software para desenvolver um programa para ela. Não, ela vai usar uma plataforma de no-code ou low-code e arrastar caixinhas e desenvolver seu próprio sistema. Essa é a previsão do Gartner. Como eu disse, não confiem demais só em previsões, mas é um alerta para ficar no ar aí. Então, até se você é de tecnologia ou está se preparando para entrar no mercado de tecnologia e se sente extremamente felizardo ou extremamente confortável com a situação que você está, fique atento também. Tem uma frase ótima de um ex-presidente da Intel, que ele dizia, né, para quem queria sobreviver ao futuro, que era o seguinte, só os paranoicos sobrevivem. Fique sempre extremamente atento com tudo que está acontecendo ao seu redor para fazer escolhas melhores e se preparar para mudanças que acontecem todos os dias. Como a gente prospera? Estamos indo para a nossa reta final aqui, gente. E como a gente prospera nesse ambiente de incerteza? Se não dá para confiar nas previsões. Se até a tecnologia, que era a nossa tábua de salvação, mostra lá que talvez não seja tão simples assim, né? Apesar que o último relatório do Fórum Econômico Mundial, em relação ao futuro do trabalho, eles apontaram o seguinte, 85 milhões de empregos vão desaparecer no mundo nos próximos 5 anos, mas vão ser criados 97 milhões, então está com saldo positivo, vão ser criados mais vagas do que vão ser extintas. Só que tem um porém aí, né? Essas vagas elas vão ser criadas fora da área de origem. Então, o desafio não vai ser ter vagas para as pessoas trabalharem. O desafio é como a gente faz para migrar as pessoas de uma área para outra rapidamente,
e que não demore uma eternidade, uma vida inteira, porque quando ela chegar na área, aqui a área tem que existir ainda, e como a gente está em ciclos de ruptura cada vez mais rápidos, pode ser que se você demora muito para migrar para uma área específica que está hoje em alta, daqui 5 anos ela pode não estar mais em alta. Então o grande desafio é educacional. Métodos de ensino que permitam que as pessoas aprendam rapidamente novas competências para que possam migrar para as áreas que constantemente vão estar mudando, né? A área que bomba hoje não é a mesma área que vai bombar daqui 3, 4, 5 anos. Vamos lá, mas tentando responder, como a gente prospera na incerteza? Minhas experiências e meus estudos, tá? Primeiro, paranoia. Como eu disse, a gente precisa ser paranoico de forma produtiva e constante ali. Olhar para isso daí, para todas as mudanças que ocorrem em nosso redor, para não ser pego de surpresa pelo tsunami. Você sabe que o especialista é alguém em desvantagem nesses casos, porque o especialista, ele às vezes é acometido de um negócio que eu chamo de cegueira do especialista. Ele está tão mergulhado na especialidade dele que ele não consegue ver mudanças vindo de fora da área de atuação que ele está naquele momento. Então, tenha uma paranoia produtiva. Por que produtiva? A paranoia não pode te congelar, ela precisa te levar à ação. Então, é paranoia produtiva. Primeira coisa que você precisa desenvolver. Segundo, estressar habilidades. Aprendeu alguma coisa nova? Se desafie. Te jogue para fora da área de conforto. Aprendeu a mexer com robótica? E está desenvolvendo seus primeiros robôs ali de automação de linha de produção, indústria 4.0, mexendo com internet das coisas, ou algum tipo de solução ligada à aprendizagem de máquina? Aprendeu a fazer com aquilo? Estresse suas habilidades. Tente fazer coisas que você não estava preparado ainda para fazer, porque isso vai testar o limite. Porque as nossas habilidades, as nossas competências, é como se fosse uma musculatura. Quanto mais, e aí, lembra de uma pessoa que faz academia, quanto mais ela vai lá com constância e malha, mais o seu corpo fica forte. É a mesma coisa com nosso sistema intelectual. Quanto mais você estressar suas habilidades, exigindo delas coisas além do que ela dá conta de fazer, mais você vai fortalecer seu sistema imunológico competitivo. E isso faz toda a diferença quando o cenário mudar, porque você está mais preparado, quem estava lá só tranquilo, aproveitando as competências que já tinham sido desenvolvidas. Terceira sugestão. Opções profissionais. Tenha mais de uma opção profissional na mesa. Escolha um caminho profissional, mas deixe 2 ou 3 ali abertos para caso aquele caminho não aconteça da forma que você imaginou, você tenha mais opções. Tem gente que aposta todas as fichas numa único caminho profissional, num único conjunto de escolhas profissionais. Tente evitar isso. Crie mais de um caminho para isso. Então, eu quero trabalhar com desenvolvimento de software, mas vamos pensar que daqui a pouco a demanda por desenvolvedor de software caia. Quais outras habilidades que eu poderia ter para escolher um outro caminho profissional? Reflita sobre isso. E para isso você vai precisar ampliar repertório. Quanto mais habilidades, e principalmente habilidades que às vezes não são correlacionadas diretamente, melhor. Mais fácil vai ser você se adequar a esse ambiente de extrema incerteza. E por último, essa aqui para mim é mais importante. Eu percebo que a sociedade, de forma geral, ela é muito viciada ou muito dependente de gurus, muito dependente de pessoas que teoricamente sabem o futuro, ou muito dependente das experiências de terceiros. A minha sugestão para você, com base na minha própria vida profissional e na experiência das coisas que eu passo nesses 25 anos de profissão e de carreira. Tenha autonomia intelectual. O que é autonomia intelectual? Busque soluções que você tem consciência que está tomando-as. Autonomia, não acredite cegamente em tudo que dizem para você sobre um determinado futuro possível. Tenha autonomia para fazer as próprias escolhas. Faça as próprias experiências. Aprenda sangrando você mesmo, com a experiência que você está adotando ali no seu dia a dia.
Então, explore a autonomia intelectual para poder realmente ser dono do seu destino e não ser mais um dentro de uma manada sendo direcionada por uma mania ou por uma posição onde alguém cantou que era o lugar onde todo mundo teria que ir. Com base nisso, gente, a gente fecha essa parte e eu agradeço o tempo de vocês, né? E quem quiser mais informações e mais conteúdos, só acessar minhas redes sociais aí. Vocês podem ver que a gente trabalhou fora do espaço comum, onde do modelo que se fala normalmente de futuro do trabalho, futuro das profissões, mas a ideia era aqui fazer reflexões, para que vocês pensassem sobre o futuro de forma independente e com as próprias mentes, não com as mentes de outros. É isso, gente. Compartilho, agradeço o tempo de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Tem um tempinho aí, alguns minutinhos finais? Deixa eu ver aqui, abrir o chat. Aqui, olha lá, gente. Tantã. O Lucas colocando aqui, recentemente chegaram no Brasil alguns robôs que de atendimento em quiosque, shopping, perfeito. Automação, isso mesmo, Lucas. Não consigo parar de imaginar quantas pessoas ficaram quebrando a cabeça por dias para planejar um programa para implementar neles. Verdade, Lucas. Gente, até eu tô chocado com esse vídeo. Deve ter sido o vídeo lá da fala, né, gente? Um monte de gente colocando aqui tópicos, né? Telefonista, leiteiro, caçador de ratos, arrumador de pinos, de boliche. Foi todo mundo embora. Profissões que já ficaram para trás, né, pessoal? É isso, gente. Agradeço o tempo de vocês. Espero que tenha sido produtivo. Aqui, ó, antes disso, ó, o Júlio está colocando 11 bi na GM devem render até hoje, sabendo que na época o valor de $1 era gigantesco. O Júlio, tem essa questão realmente, você falou uma verdade, tem aí a questão da inflação, né? Então a gente tem que fazer esse desconto aí, né? Mas a principal reflexão lá é a quantidade de funcionários de cada uma para gerar, teoricamente, a mesma riqueza. Aqui a Amora perguntou, você acha que no home office vai ser um modelo sustentável no futuro? Vou ser fiel à minha filosofia. Não sei, Amora. Mas, se eu tivesse que dar algum apontamento, eu me prepararia, se eu fosse eu me prepararia para lidar com um ambiente totalmente remoto, né? Hoje, por exemplo, eu com aulas, com palestras, com consultorias, mentorias, eu estou trabalhando totalmente remoto. E antes eu viajava muito, vivia no aeroporto. Hoje, menos. Se fosse tirar um retrato de hoje, eu falei, é melhor eu me preparar para ser totalmente online. Mas, como o futuro é imprevisível, né, não sou Nostradamus e nem Mandiná, eu me prepararia, aumentaria meu repertório para poder lidar com um mundo presencial, um mundo híbrido e um mundo totalmente digital. Assim, se a mudança aparecer no horizonte, você está preparado para qualquer cenário. Tenha mais de uma opção no seu leque para poder fazer essas escolhas. Essa seria a minha melhor sugestão para você. O Lucas colocou aqui, ó. Recentemente chegaram no Brasil, é verdade, Lucas, alguns robôs, esses robôs, eles cada vez mais estão automatizando o processo, né? Por quê? A origem básica de toda a tecnologia é automatizar. A tecnologia nasce para automatizar. Automatizar processos de ensino, automatizar processos de fabricação, automatizar processos de venda, sempre é para automatizar. E lembre, toda automatização gera eliminação de elos que antes eram feitos por humanos. Então, quanto mais automatização, menos vagas de pessoas. Não que não vão ter vagas no futuro, como eu disse. As vagas devem migrar para outras áreas. O desafio não é você ficar sem vaga. O desafio é você aprender as novas habilidades para ocupar essa vaga em um outro local. É isso, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Agradeço e me sigam nas redes. Marcelo Minuti, e quem quiser trocar ideias, estou à disposição. Até mais. Aproveitem o resto da Campus Party aí.